Paz, queridos, uma boa noite a todos. Era para nós estarmos no monte, né, queridos? Era para nós estarmos no monte hoje, mas como está chovendo aqui, graças a Deus, né? Está chovendo aqui em Porto Alegre, né? Deu uma refrescada aqui, estava muito quente, então a gente não pôde ir no monte ontem, né, queridos? Queridos, tem pessoas, né, se perguntando, ei, presbítero Carlos, essa igreja virtual de Cristo, né? Queridos, qual é o objetivo, né? O objetivo e a finalidade, né, queridos? O objetivo e a finalidade, queridos, é que tem muitos, a gente sabe que tem muitas pessoas, queridos, né, que estão muito desgostadas, queridos, muito desgostadas com a igreja, né, ou com a igreja, não com a igreja, né, mas lá dentro de quatro paredes, é muito desgostoso com várias coisas que têm acontecido, né, queridos? Várias coisas que têm acontecido. Eu, né, queridos, eu sou exemplo, né, de um acontecimento aí, então, mas eu não vou citar aqui, né, queridos, não vou citar nomes, mas então a gente resolveu montar essa igreja, né, que é a Igreja Virtual de Cristo, né, onde a gente vai estar fazendo, né, queridos, com embasamento bíblico, claro, né, a gente vai estar fazendo aí, vamos estar fazendo aí, deixa eu ver aqui, são 3 cultos, né? O culto que a gente vai fazer direto do monte, né? Nós vamos estar fazendo direto do monte todos os domingos, né, queridos? Todos os domingos a partir das 16, entre 16 e 17 horas, né, queridos? Nós vamos estar fazendo direto do monte a nossa Santa Ceia, queridos, amém? Com embasamento bíblico, até porque a Bíblia diz, fala ali, né, onde tiveres 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Então, nós vamos estar fazendo uma Santa Ceia também. Eu e a missionária Elaine vamos estar fazendo uma Santa Ceia direto do monte. Se estiver chovendo, vamos estar fazendo aqui do estúdio da Rádio Novo Caminho. Amém, queridos? Com embasamento bíblico, claro, né, queridos? Vai ser lido normalmente aquela passagem que se encontra ali em Coríntios, né? Ali em Coríntios, amém, queridos? Cada um se examine, né? Se possa ou não possa estar participando da Santa Ceia junto conosco online, né, queridos? Online, entre esse horário aí, entre 16 e 17 horas. Amém, queridos? Então, isso aí, a igreja Virtual de Cristo, ela tem esse objetivo, né, queridos? De estar resgatando, né? Está buscando aquelas pessoas que realmente estão bem desgostosas de estarem ali entre 4 paredes. E olha, queridos, eu sou uma delas e conheço várias outras, né? Conheço dezenas de pessoas que não querem mais colocar os pés em uma igreja, né, queridos? Ou por fofoca, enfim, ou por problema com o pastor, enfim, né, queridos? São vários motivos que eu não vou estar citando aqui, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui, amém, queridos? Vou estar passando a noite toda aqui citando problemas. Então já tinha surgido na época da pandemia essa ideia de uma igreja virtual, amém? Uma igreja virtual onde a gente pudesse estar passando a palavra, né, queridos? A palavra, amém, queridos? E ontem, nós conversando aí, eu e a missionária Elaine, a gente resolveu fazer isso aí, né, queridos? E também criamos aí a Igreja Virtual de Cristo, onde, na medida do possível, nós vamos estar passando aí pregação 3 vezes por semana, né, a nossa Santa Ceia também, 1 vez por mês, lá direto do monte, se não estiver chovendo, né, queridos? E vamos aí, na medida do possível, vamos ver, né, queridos? E aos amados que estão chegando, aos amados que querem aderir a essa ideia, queridos, é só estar aí, né, entrando no grupo aí, e a gente vai estar fazendo a transmissão, né, que eles não estão fazendo a transmissão hoje pela radionovocaminho.net, só estamos aqui no estúdio da radionovocaminho.net porque está chovendo. Amém, queridos? Vamos dar início aqui, amém, queridos? Missionária Elaine, pode iniciar lá, missionária. Pode iniciar, missionária. A paz do Senhor a todos amados, ouvintes da palavra de Deus, uma boa noite a todos, né? Como o presbítero Carlos já falou, é a Igreja Virtual de Cristo, né? A finalidade é de alcançar almas, pessoas que estão paradas, não querem mais, não, por algum motivo, né? Não estão indo congregar, mas você pode ser alcançado pelo Senhor, né? Então nós, na direção do Espírito Santo, chegamos à conclusão de fazer esse trabalho, né? Então, eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra lá no livro de Lucas, capítulo 7,
a partir do verso 11. Nós vamos falar de mais um milagre que Jesus operou, né? Nós sabemos que Jesus operou vários milagres, ele continua operando, mesmo que muitas vezes a nossa fé vacile, a nossa fé é bem pouca, mas Jesus continua operando seus milagres. Em Lucas 7, verso 11, diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esguicho e os que levavam pararam. E Jesus disse: Levanta-te, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mão. E todos se apoderaram do temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Mas um dos milagres, né? Louvado seja Deus, porque Jesus ainda ele continua operando milagre e não mudou. O que mudou é eu, você, mas ele continua o mesmo. Eu quero dizer para você aqui que o significado da palavra Naim, que é uma cidade, né? Cidade chamada Naim, um nome tão pequeno, mas olha bem o significado dela: aconchego, tranquilidade e calma. Um nome tão pequeno com um significado tão grande, né? Aconchego, tranquilidade e calma. Naim é um vilarejo agrícola. E nesse momento que estava acontecendo, estava caminhando-se para o sepulcro, para enterrar o filho único daquela mãe. Havia dois grupos. Um que acompanhava Jesus, que estavam felizes, e outro grupo que acompanhava o enterro, que era de tristeza. Na nossa vida também é a mesma coisa. Sempre tem a multidão. Tem a multidão daqueles que esforçam por nós e tem a multidão daqueles que querem ver o nosso mal. Mas, contudo, não vamos nos apegar à multidão. Vamos nos apegar só ao Senhor, porque Ele tem algo bom, tremendo e maravilhoso para a nossa vida. Né? Porque se a gente for olhar para a multidão do problema, adversidade, dificuldade, nós vamos perecer. Mas se a gente olhar somente para Jesus, nós vamos saber e crer e as coisas vão acontecer na nossa vida. E nós sabemos que Ele tem poder para mudar tudo, né? Trazer algo novo sobre as nossas vidas. A cidade de Naim, ela fica situada na província iraniana, onde são produzidos um dos mais finos e sofisticados tapetes do mundo. Olha que coisa linda, né? Um nome tão pequeno, cheio de conteúdo, né? E Jesus andou 50 quilômetros até chegar lá. E quando Jesus chega na porta da cidade, junto com o grupo que estavam felizes, que estavam acompanhando Jesus, Jesus se depara com uma situação muito triste. Ele olha e vê aquela mulher chorando porque ia enterrar o seu único filho, a sua única esperança. Né? Mas como Jesus, quando ele chega, algo diferente tem que acontecer. Quando Jesus chega, ele muda a situação. Aquilo que é para a derrota passa a ser vitória. Então, quando Jesus chega, nada fica igual como era antes. E Jesus chegou aqui. E glória a Deus por isso, para mudar a história daquela mulher. Porque todos estavam ali e acreditavam que ela ia ser a sua única esperança. Quantos, muitas vezes, ficam esperando o nosso fim? Até o próprio inimigo fica esperando o nosso fim. Mas aí Jesus chega com uma surpresa, muda a história, muda o quadro da situação e resplandece algo novo sobre as nossas vidas. E Jesus fez isso na vida dessa viúva. Jesus chegou
e olhou de íntima compaixão para ela. Quando eu vejo essa palavra íntima compaixão, eu vejo que Jesus olhou para dentro do coração daquela mulher, aflito, angustiado, desesperador, sem esperança, sem perspectiva de vida. Jesus olhou para dentro do coração dela e viu que só Ele podia mudar a história. Jesus também olha para nós nessa noite da mesma forma, para dentro do nosso coração. E Ele sabe o que tem afligido a nossa alma, o que tem afligido o nosso espírito, o que tem afligido a nossa vida. E Jesus não olha como eu e você olhamos. Mas Jesus, quando Ele olha com um olhar de compaixão, com um olhar tremendo, com um olhar de misericórdia que só Ele tem. A palavra diz que quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus libera uma palavra para ela dizendo: mulher, não chores. Eu e você podemos dizer: não chores para qualquer pessoa, qualquer situação que ela estiver vivendo. E não vai mudar nada. Mas, quando Jesus diz não chores, Ele estava dizendo assim: a situação vai ser resolvida. Não temas. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim, para você que nos ouve, que está sintonizado aí, está vendo essa transmissão. Jesus está dizendo para nós assim, ó, que nessa noite Ele chegou para olhar para mim e para a tua vida com um olhar de misericórdia. E quem é que não precisa que Jesus olhe com um olhar de misericórdia? Quem é que neste momento não está aí pedindo um socorro da parte do Senhor? Quem é que neste momento não está pedindo um milagre, transformação de algo que tem te prejudicado, de algo que tem deixado você triste, abatido? E nós sabemos que tem coisas que nós não podemos contar como homem, mas sim só como Senhor, né? E neste momento o Senhor está dizendo que Ele está olhando para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia neste momento. E Ele está dizendo para mim e para você: não chore, porque a solução chegou. E quando nós tomamos posse dessa palavra, porque quem diz essa palavra para aquela mulher, não chores, era o dono da vida, é o operador de milagres, é aquele que resolve qualquer tipo de situação. Era Ele que estava dizendo. E é Ele quem manda te dizer nessa noite: não chores, porque Ele está no controle de tudo. Ele está vendo tudo, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer. E eu acredito que quando Jesus diz para ela: não chores, o choro cessou naquela hora. O choro imediatamente parou. Porque quem estava falando ali é aquele que tem todo o poder nas mãos. E quando aquela mulher, eu acredito que ela parou de chorar na hora, e Jesus mandou que parassem, que aquele enterro parasse. E Jesus ali fez algo tremendo. A Bíblia diz que Ele tocou e mandou que o jovem se levantasse. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Olha como a palavra do Senhor tem poder. Olha como a palavra do Senhor é tremenda. Olha como a palavra do Senhor surge em efeito tão maravilhoso. Porque quando Ele disse levanta-te, o defunto se assentou e começou a falar. Quem achava que na vida daquela mulher era o fim, teve que contemplar o começo de uma nova história. Eu quero te dizer, você, meu amado e minha amada, nesta noite, que aquele que está pensando que é o teu fim, que acabou tudo para ti, é um novo começo na tua vida. Tome posse desta palavra nessa noite, porque Jesus, Ele ressuscita. Ele ressuscita sonhos, Ele ainda ressuscita mortos, ressuscita. É bem raro nós ver esse acontecimento, mas Jesus ressuscita. Jesus traz à existência aquilo que não existe.
E Jesus nessa noite está dizendo: pare de chorar, pare de se preocupar, pare de se lamentar, pare de achar que está tudo perdido. Porque nessa noite essa palavra está sendo liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Jesus está dizendo: olha, eu cheguei na situação. E quando eu chego na situação, eu mudo. Nada mais é como antes. Nada mais vai ser como antes. Porque eu cheguei. Jesus chegou naquela pequena cidade com um nome tão maravilhoso, com um significado tão tremendo de aconchego, tranquilidade, calma. Eu acredito que Jesus chegou nessa mesma proporção. Ele chegou na tranquilidade e na calma. E ali ele mostrou para todos que estavam ali que ele é poderoso para fazer e realizar mais um dos seus grandes milagres. E a história daquela viúva foi mudada. E nós sabemos que naquele tempo, a viúva, ela teria, como ela não teria ninguém para ajudar, que o filho tinha morrido, nós sabemos muito bem que o destino dela seria se prostituir. Mas o Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, mostrou para ela que nada estava perdido, que a esperança ia reviver novamente, e que a ajuda que ela precisava, o apoio emocional, o apoio financeiro, material, ele devolveu para a vida dela. E Jesus pode fazer isso na tua vida nessa noite. Só basta você crer, só basta você buscar, confiar, porque nem tudo está perdido. Como o presbítero Carlos disse no começo, quem sabe você está aí na tua casa, perdeu o desejo de ir para a casa do Senhor por algum acontecimento que houve. E o Senhor colocou no coração esse projeto. E eu creio que se o Senhor colocou nos nossos corações para estar realizando, é porque tem alguém que se encontra nessa situação e precisa ser despertado. E nessa noite, o Senhor te alcança através dessa palavra. Quem sabe isso morreu no teu coração, o desejo de estar reunido, o desejo de estar reunido com os irmãos, devido a algo que tu passou. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu marquei um encontro contigo nessa noite através dessa programação. E através dessa programação eu te alcanço, eu falo com a tua vida e restauro a tua vida, os teus sonhos. Porque nem tudo está perdido. Porque aquele que manda, aquele que tem o controle da situação nas mãos, é o Deus o qual tu serve. Não pensa que ele te esqueceu. Não pensa que ele está adormecido. Não, ele está vivo. Ele está vivo. E tanto é que ele está vivo que ele colocou no coração do servo dele para estar fazendo isso, para trazer para você que de repente está passando dificuldade de buscar ao Senhor. E nós sabemos que não cai uma folha da árvore sem a permissão do nosso Deus. Se ele está permitindo essa transmissão, essa programação, é porque eu creio que ele vai alcançar alguém. Eu creio que ele já está falando com alguém. Eu creio que o Senhor já está com as mãos estendidas, chegando até a casa de alguém. E o Senhor está dizendo: olha, nem tudo está perdido. Ainda existe um novo tempo para a tua vida, para a tua história. Não é tempo de sepultar, mas é tempo de ressuscitar aquilo que para você estava morto. Jesus chegou na situação, como Jesus chegou na vida daquela mulher, que estava já tudo escrito,
que ela passaria uma grande dificuldade ou teria que se prostituir. Mas quando Jesus chega, ele mostra para o inimigo da nossa alma que ele nunca desiste de nós e que ele está com a mão dele sempre estendida para nos abençoar. Que você, meu amado, venha abrir o teu coração nesta noite. Venha deixar o Senhor entrar, tomar o lugar que é dele, porque o teu coração é dele, a tua vida é dele. Quando nós ouvimos aquele louvor que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Está dizendo: entra na minha casa espiritual, é o meu coração. Deixa Jesus entrar novamente, fazer morada. Quem sabe você deixou Jesus um pouquinho para o lado de fora, mas Ele está te convidando nessa noite: abra, porque eu quero entrar novamente, quero fazer morada. Eu quero habitar dentro do teu ser, eu quero realizar os teus sonhos, os teus projetos. Eu quero ressuscitar tudo aquilo que você disse que está morto. Mas para Jesus ainda tem solução. Porque Ele é o dono de tudo e é o dono da tua vida. Tu sabia que tu tem um dono? Tu não manda mais em ti, mas sim o Senhor é que manda na tua vida. Aleluia. A situação daquela viúva era difícil, porque se ela não conseguisse se casar novamente, ela viveria na prostituição. E Jesus, como conhecedor de todas as coisas, Ele chega e surpreende. O que eu acho tremendo no nosso Deus, que eu vejo maravilhoso no nosso Deus, é que quando nós não vemos saída, Ele chega. Ele não chega atrasado, nem chega adiantado. Ele chega no momento exato. E Ele não chega para ficar parado. Ele não chega olhando a situação e não faz nada. Não. Ele chega mudando. Ele chega trazendo. Ele chega fazendo algo para alegrar o meu coração, para alegrar o teu coração. Eu não sei, você que nos ouve, o que você precisa que Deus faça para alegrar o teu coração novamente como você se alegrava antes. Mas de uma coisa eu sei, que o Espírito Santo de Deus está conosco. E Ele está dizendo para nós, e Ele está dando um direcionamento para nós nessa noite, e está dizendo: eu vou alegrar a tua vida como antes. Como antes você sorria, você vai sorrir novamente. Porque a alegria está adentrando a tua vida. Está adentrando a tua casa. Quando eu digo casa, eu não estou dizendo casa, matéria, casa. Estou dizendo espiritual. A tua casa, o teu coração, o teu espírito, que seja preenchido pelo poder de Deus nessa noite. Assim como a vida daquela viúva foi preenchida. Aquela tristeza foi arrancada naquele mesmo momento, quando Ele disse: não chores. A tristeza que havia dentro daquela mulher foi arrancada e foi preenchida com alegria novamente. Assim o Senhor está fazendo na minha e na tua vida nessa noite. Eu digo na minha vida e na tua vida, porque eu estou aqui transmitindo essa palavra para ti, mas eu também estou tomando posse dela. Porque quem é que não precisa que o Senhor realize algo? Quem é que não precisa que o Senhor cumpra o desejo do coração ou alegre a vida? Diante da nossa caminhada, irmãos, a nossa jornada, nós perdemos muitas coisas. E tem coisas que causam feridas na nossa vida. E é preciso o Senhor chegar para alegrar, para que a ferida cicatrize. Então eu também me enquadro nessa palavra nessa noite. Assim como você que nos ouve precisa
ser preenchido da alegria, eu também preciso, o presbítero Carlos também precisa. O mundo que nós vivemos, existem pessoas que precisam ter uma alegria verdadeira que só o Senhor pode dar. É só Ele. O inimigo rouba a nossa alegria, mas o Senhor devolve a alegria em dobro para a nossa vida, porque é assim que eu creio. E que você venha ficar mais aí alguns minutinhos conosco e se alimentando dessa palavra. Vai comendo aí do que o Senhor está dando para nós, esse maná, essa porção que o Senhor está dando para nós hoje. É que Ele ressuscita sonhos, projetos e desejo do coração. A viúva teve a história mudada. Quem pensou que ela ia sepultar o filho e acabou, ficou surpreendido. É assim que muitas pessoas vão ficar surpreendidas quando ver o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Porque Jesus não mudou. Quem muda somos nós. Ele continua o mesmo, soberano, tremendo, maravilhoso. Elohim El Shaddai. Este é o Deus o qual nós servimos. O presbítero Carlos também vai estar trazendo para nós também uma palavra nessa noite. Amém, queridos, a paz. Eu estou aqui passando, estou por trás das câmeras, né? Mas logo, alguns segundos, alguns minutinhos, né? Eu estarei ao lado da missionária. Amém, queridos. Então, eis que nasce, né? Eis que nasce aí, né? Pedimos a direção para Deus, e eis que nasce esse projeto aí, a Igreja Virtual de Cristo, né? Já explicamos o objetivo é esse aí, né, queridos? Onde muitos cansam, né? Muitos cansam de estar ali entre quatro paredes, né, queridos? Entre quatro paredes. Aí você deve estar se perguntando: ei, meu irmão, qual o problema, né? Você se chateou com Jesus? Não, queridos, eu jamais vou, né, ficar chateado, ficar com Jesus, queridos, né? A minha chateação é entre quatro paredes, é aquela pecinha, muitas das vezes aquela peça que está ali atrás do altar, aquela pecinha que atrás do altar, ou seja, atrás do púlpito, né, demonstra uma coisa, né? E depois que você vira as costas, ela se transforma em outra completamente diferente, né? Então, infelizmente, né, queridos, infelizmente temos aí vários pessoas que se dizem pastores, mas na verdade não pastoreiam nem cachorro, né? Nem os cachorros, né, queridos? Então, queridos, a palavra com embasamento bíblico, que diz, né? Onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Que é esse texto que está lá em Mateus 18:20, né? Diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali, né? Ou seja, né, aí estou eu no meio deles. Então, veja bem, queridos, que a presença de Deus é o que faz a diferença na vida cristã, amém, queridos? Queridos, Mateus 18 fala sobre a disciplina, a unidade, né, queridos? A unidade da igreja. Infelizmente, isso não está acontecendo, por isso que surgiu a Igreja Virtual de Cristo, queridos, amém? Queridos, versículo 19, ele afirma que se dois concordarem sobre algo, que foi o que aconteceu, né, entre a missionária Elaine e eu conversando, nasceu esse projeto aí da Igreja Virtual, né, onde 2 concordarem, né, sobre algo, ou seja, em oração, será feito pelo Pai. Queridos, lá no versículo 20, ele reforça que onde há pelo menos 2 reunidos em seu nome, ele ali estará presente, queridos. Então veja bem, queridos, que a presença de Jesus não depende, queridos, de grandes multidões, né? Mas de um coração sincero, queridos. Um coração sincero diante dele. Um pequeno grupo de oração são poderosos. Por quê? Porque tem a presença do Senhor, queridos. Porque tem a presença do Senhor, queridos, né? Então veja bem que o foco principal, queridos, não é a quantidade de pessoas, mas a união em nome de Cristo. Estamos hoje aqui, eu e a missionária Elaine, né? Era para estar no monte, né? Esperamos aí para que a chuva passasse, era para nós estar no monte, transmitindo direto no monte a partir das 17 horas, mas não deu porque está chovendo. Graças a Deus está chovendo aqui em Porto Alegre, né? Para nos refrescar um pouco, estava muito quente, né, queridos? Queridos,
lá em Atos 2, 42 a 47, né, vemos que a igreja primitiva reunida em comunhão, partindo do pão e orando juntos, está lá em Hebreus 10, 25, né, nos ensina, queridos, a não deixar, né, a não deixar de maneira nenhuma de congregar. Então, queridos, o que estamos fazendo aqui, quer dizer, chamando você para frente, né, para que possa estar colocando o celular ali e estar congregando e escutando a palavra de Deus junto com nós. Amém, queridos? Queridos, no Antigo Testamento, queridos, né, no Antigo Testamento, Deus manifestava a sua presença no templo, né? E diz aqui, segunda Crônica 7, do 1 ao 3, né, no Novo Testamento, Jesus promete estar presente onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em seu nome. Estamos aqui entre 2, né, e outros que entrarão nessa live, né, queridos, outros que entrarão nessa live, então, né, é automático, né, queridos, 2, entre 2 estamos aqui, ou seja, entre 3, porque o Espírito Santo, queridos, está aqui junto conosco, então estamos entre 3, primeiramente o Espírito Santo, missionária Elaine, e depois eu, presbítero Carlos, amém? Queridos, então diz assim, quando nos reunimos, né, não estamos apenas entre amigos, mas na presença o quê? Do Rei dos Reis, queridos. A igreja, queridos, veja bem, a igreja não é o prédio, mas as pessoas, queridos, ou reunidas, né, reunidas em nome de Cristo Jesus, queridos. A adoração, queridos, e a pregação devem ser no momento de reverência, expectativa pelo agir de Deus, amém, queridos? É o que estamos tentando fazer, ou seja, fazendo nessa noite, né, queridos? Fazendo nessa noite, né, queridos? Então, veja bem, queridos, que Jesus prometeu estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Então, queridos, se ele prometeu, queridos, estamos aqui hoje no embasamento bíblico, amém, queridos? Então vamos estar fazendo sim, vamos estar fazendo através da igreja virtual, a igreja virtual de Cristo, vamos estar fazendo 3, né, sejam 3 transmissão, né, 3 transmissão por semana, 2 será daqui do estúdio e 1 será do monte, né, queridos? 1 será do monte, 1 será diretamente do monte, claro, que se não estiver chovendo, né, queridos? E a outra será do monte. Vamos sim, queridos, vamos ter a nossa Santa Ceia, porque a palavra diz, onde estiveres 2 reunidos em meu nome, ali estarei. Né? Então, se nós fizermos uma Santa Ceia, eu e a missionária Elaine, automaticamente estaremos ali, Espírito Santo, missionária Elaine e eu. Já não estaremos entre 2, né? Aumentou, estaremos entre 3, né, queridos? Queridos, adentrando um pouquinho aqui, pegando um gancho aqui que a missionária Elaine pregou, né, queridos? Onde diz aqui, né, sobre a viúva de Naim, né, que está lá em Lucas 7, do 11 ao 17, né? Então, veja bem, queridos, né? E aconteceu, queridos, né? Lucas 7, do 11 ao 17, e aconteceu, pegando um gancho aqui, queridos, amém? E aconteceu que no dia seguinte Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e iam com ele, né, muitos dos seus discípulos, uma grande multidão, queridos. E quando chegou perto da porta da cidade, queridos, eis que levavam um defunto, queridos, amém? Filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, queridos, e vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, queridos, por ela, e disse-lhe, não chores, e chegando-se, trocou o esquife, e os que levam pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Amém, queridos? Então, veja bem, queridos, essa é a história da viúva de Naim, né? Que revela o poder, querido, o poder e a compaixão de Jesus, queridos. Amém? Queridos, diz também, né, que Naim, queridos, realmente que nem a missionária falou, Naim era uma cidade pequena, localizada a cerca de 10 quilômetros de Nazaré, né? Então o cortejo fúnebre saía da cidade, queridos, e a multidão acompanhava a mulher em seu luto. Naquela época, funerais, queridos, aconteciam no mesmo dia da morte. O corpo era levado em um esquife aberto. Jesus, diz que a palavra, queridos, que Jesus se aproximou
e viu a dor daquela mãe, queridos, viu a dor daquela mãe, que não é diferente nos dias de hoje, querido, quando se perde um ente querido, principalmente o filho, querido. Jesus sempre encontra com aqueles que estão sofrendo, e nessa noite Ele quer, queridos, Ele quer encontrar com você, não importa, querido, o tamanho da sua dor, queridos, não importa o tamanho de sua dor, Ele se importa e vê, queridos, e vê as suas lágrimas, queridos, assim como naquela época, queridos, hoje também Ele interrompe, queridos, cortejos fúnebres espirituais para trazer o quê? Para trazer vida, queridos, e vida em abundância, queridos, amém? Então muitos estão vivendo, queridos, como mortos, queridos, sem esperança, mas Jesus quer transformar a sua história nesta noite, queridos, amém, queridos, amém? Queridos, diz também que o toque de Jesus no esquife foi um ato radical, de acordo com a lei judaica, que está lá em Número 19:11, queridos. Tocar em um morto, queridos, tornava a pessoa impura. Mas Jesus, queridos, não se contaminou, pelo contrário, queridos, trouxe vida ao jovem, querido. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Olha só, querido, é forte, né, queridos? Jesus toca naquilo que ninguém mais pode tocar, queridos. Há situações, queridos, em que nossas vidas, queridos, nossa vida, que parecem, queridos, intocáveis, queridos, sem solução, queridos, mas para Ele, nada é impossível, queridos. O toque de Cristo Jesus traz a restauração completa, queridos. Aí eu pergunto, você está disposto, querido, nessa noite, a permitir que Jesus toque na sua vida, queridos? Que Jesus toque na sua vida, querido? Queridos, o jovem assentou e começou a falar. Isso mostra que ele foi totalmente restaurado. Jesus entregou a sua mãe, restaurando a sua dignidade e o futuro. Amém, queridos? E esse milagre, queridos, impressionou multidões e glorificou a Deus, queridos. Então, vejam bem, queridos, quando Jesus traz vida, queridos, Ele faz algo completo. Muitos estão mortos, queridos, mortos espiritualmente, queridos, e justamente esse é o objetivo da igreja que está... A igreja? Fala aí, missionário. A igreja virtual de Cristo. Esse é o objetivo da igreja virtual de Cristo. Levarmos a palavra até você, queridos. Amém? Queridos, e Ele devolve a esperança, a dignidade ao novo propósito, queridos. Um jovem de Naim voltou para os braços de sua mãe. E você pode, querido, nesta noite voltar o quê? Para os braços de Deus, queridos. Para os braços de Deus nesta noite, queridos. Amém? Queridos, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Queridos, a palavra grega usada para compaixão é splagnizaomai, queridos, que indica uma dor profunda pelo sofrimento alheio, queridos. Isso mostra que Deus, queridos, não é indiferente às nossas lágrimas, queridos. Em outros momentos, vemos, essa compaixão quando Jesus, curou o enfermo, que está lá em Mateus 14:14, e multiplicou os pães, que está lá em Marcos 8:2, queridos. Querido, você já sentiu que ninguém se importa com sua dor? Ei, querido, Jesus se importa, querido. Ele não apenas observa, mas age, queridos. Age o quê? Para mudar a sua situação, queridos. E nesta noite, queridos, hoje, nessa noite, Ele ainda se move em compaixão para transformar vidas, queridos. Amém, queridos? Queridos, lá em Lucas 7,16 diz que todos ficaram cheios de temor, queridos, e glorificavam a Deus, queridos. Glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, queridos. O milagre, queridos, não foi apenas para a viúva, mas para que muitos crescessem, queridos. E esse evento lembra
os milagres de Elias e Eliseu, que também ressuscitaram dos mortos, está lá em 2 Reis 17, 17 ao 24, 2 Reis 4, 37, 32, versículo 32 ao 37, queridos. Então, vejam bem, queridos, que o propósito dos milagres de Jesus é sempre glorificar a Deus, queridos. Quando Deus opera, queridos, na minha, na tua e nossas vidas, devemos testemunhar para que outros creiam, queridos, para que outros creiam na sua história. Então pode ser a sua história pode ser um instrumento, queridos, instrumento que para que muitas pessoas conheçam, venham a conhecer a Deus, queridos. Amém? Queridos, continuando aqui, João 11, 25, querido, onde diz, né? Eu sou a ressurreição, a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, queridos, não apenas realizou a ressurreição, mas ele mesmo venceu a morte. O mestre venceu a morte, queridos, amém? Nosso mestre não está morto, queridos, amém? Amém, queridos? Ele venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Apocalipse 1,18. E eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo e sempre. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, então, queridos, nessa noite você pode estar enfrentando uma morte, o que é uma morte emocional, uma morte financeira, queridos, ou talvez uma morte espiritual, mas Cristo Jesus, queridos, é a solução, queridos. Amém, queridos? Ele, queridos, ele é a ressurreição, queridos. Ele é a vida, queridos. Então, creia nele e você verá, queridos, o poder dele, queridos, o poder dele agir, queridos. Queridos, a viúva de Naim achou que tudo estava perdido, queridos, mas Jesus apareceu e trouxe um novo começo, queridos. E ele quer fazer o mesmo, queridos, nessa noite, na minha, na tua e nossas vidas, queridos. Assim como ele interrompeu aquele cortejo de morte, ele quer interromper ciclos de dor, querido, desespero, na minha, na sua vida, querido, amém? Então eu te pergunto nessa noite, você realmente está pronto? Está pronto para receber o toque de Jesus, queridos, e viver o sobrenatural, queridos? Ei, queridos, Jesus viu a viúva e tocou no esquife, trouxe o jovem de volta à vida. Queridos, hoje ele quer ver a sua dor, queridos, tocar na sua situação, tocar na sua ferida, tocar na sua decepção, queridos, tocar no teu problema e trazer o quê? Uma nova vida, queridos, amém? Queridos, decida nesta noite entregar a sua dor e seus problemas a eles, queridos, amém, queridos? Amém, queridos? E se você sente que há áreas mortas em sua vida, queridos, e precisa de um toque de Jesus, queridos, amém? Entregue nesta noite, queridos, entregue o teu coração a Cristo Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu não sei se a missionária vai ter que eu faça uma oração agora ou deixo para depois, enfim, né? Amém, então eu oro aqui, depois a missionária ora lá. Amém, pode ser? Queridos, um aqui está fazendo uma oração, então, para os amados que estão aí, né, com alguns problemas, dificuldades, enfim, né? Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, Pai querido, neste momento, Pai, eu me coloco, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Tu és Deus, o Deus que cura, Pai, o Deus que restaura, Pai, Deus que transforma, Pai, transforma vidas. A Tua palavra diz lá em Isaías 53:5, que pelas suas feridas fomos sarados. E nós, Pai querido, nos apropriamos dessa promessa nesta noite, Pai queridos. Pai, eu oro por esta pessoa, Pai, por essa pessoa que está lá, Pai, que está lá sintonizada nessa live conosco, Pai querido, ou que futuramente vai estar entrando nessa live, Pai querido. Eu oro por essa pessoa que está necessitando, Pai, da Tua cura, Pai. Tu conheces, Pai, a dor dela, então seja no corpo, Pai querido, na alma, no espírito, Paizinho, Tu sabes, Pai. Tu sabes de cada enfermidade, Pai, cada diagnóstico médico, Pai, cada sofrimento, Paizinho, que tem tirado a paz, Pai querido, e a alegria, Pai querido, do coração dela. Pai querido, mas eu creio, Pai, eu creio que o Teu poder, Pai querido, é maior do que qualquer doença, e que em nome de Cristo Jesus,
e sobre todo nome, inclusive sobre toda enfermidade que está lá em Filipenses 2:9-11. Ei, queridos, em nome de Jesus, queridos, nesta noite nós declaramos a cura agora, querido, de toda dor, querido, que toda dor desapareça, queridos, toda enfermidade seja expulsa em nome de Jesus, querido. Todo espírito de enfermidade, nós declaramos nesta noite em nome de Jesus, querido. Toda opressão, queridos, em nome de Jesus, que caia nesta noite por terra. Amém, queridos? E que o sangue de Jesus, querido, Jesus cubra este corpo e traga a restauração por completo, queridos, em nome de Jesus. Queridos, Senhor, toca agora. Senhor, toca agora. Pai querido, toca nessa vida, Pai. Toca nessa vida, Pai. Toca nessa vida com o teu poder sobrenatural, Pai querido. Que cada célula agora, Pai, nesta noite, Pai querido. Que cada célula, Pai querido, nessa noite, cada órgão, Pai, cada sistema, Pai, do corpo, volte a funcionar perfeitamente, Pai. Conforme, Pai, tu criaste, Paizinho querido. Se há feridas, Pai, se há feridas na alma, Pai querido, sara, Pai querido, nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus, sara agora. Arranca, Pai, arranca a depressão, Pai, Pai querido, a ansiedade, Pai querido, a angústia, Pai querido, e todo sofrimento, Pai querido, todo sofrimento emocional. Que a paz que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente dessa pessoa, Pai querido, que está lá em Filipenses 4:7. Pai querido, eu também oro, Pai querido, por aqueles, Pai querido, que precisam de cura espiritual, Pai querido, que todo laço do inimigo, Pai querido, seja desfeito nessa noite, Pai querido, seja desfeito, que toda amarra do pecado, Pai querido, seja quebrada e que haja libertação pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai querido. Pai, eu te louvo, Pai. Pai querido, eu te louvo, Pai, porque Tu és fiel, Pai. E desde já, Pai, te agradeço pela cura que já começou a acontecer, Pai. Que a Tua glória se manifeste, Pai querido, e que esse testemunho sirva para engrandecer o Teu nome e o crescimento da igreja virtual de Cristo, amém? Em Teu nome, Pai, eu oro, Pai, e eu declaro, Pai, tudo isso em nome de Jesus, amém, Paizinho querido? Então, queridos, se puderes, queridos, nessa noite, entregue, queridos, te entregue de coração a Cristo Jesus novamente, queridos, amém? Queridos, e diga aí junto comigo, queridos, diga junto comigo aí, queridos, diga junto comigo, ei, querido, diga aí junto comigo, querido, diga aí, eu me coloco diante de Ti neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que venceu o pecado, que venceu a morte e todo o poder das trevas. A Tua palavra que se declara, que declara que se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, que está lá em João 8:36, amém, queridos? Eu creio, queridos, eu creio na promessa agora, queridos. Então, Pai querido, eu te peço, Pai, que venha com o Teu poder e Tua autoridade sobre esta vida, Pai. Sobre essa vida que precisa, Pai, de libertação em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do inimigo, toda a cadeia espiritual, Pai querido, toda a opressão demoníaca, todo jugo de escravidão, Pai querido, toda a influência das trevas, Pai querido, que toda amarra do diabo seja quebrada agora, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido. Pai querido, todo espírito de medo, Pai, todo espírito de depressão, ansiedade, angústia, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de prostituição, de vício, imoralidade, impureza, seja expulso agora em nome de Jesus, Pai querido. Todo espírito de bruxaria, feitiçaria e pactos malignos, seja quebrado nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Toda maldição hereditária e palavra de derrota seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus Cristo nessa noite. Todo espírito de opressão, todo espírito de perturbação e influência demoníaca, caia nesta noite por terra agora.
agora, em nome de Jesus. Pai, derrama o teu Espírito Santo sobre essa vida e enche esse coração, Pai querido, com paz, Pai querido, com luz, Pai querido, e alegria. Que todo, Pai querido, esse espaço que antes estava ocupado pelas trevas seja preenchido pela tua presença gloriosa, Pai querido. Eu declaro, Pai querido, que esta pessoa é livre, Pai. É livre pelo sangue de Jesus e toda a cadeia foi quebrada nessa noite. Toda fortaleza maligna cai agora por terra. Toda opressão que se dissipou e agora o Espírito Santo reina nesse lugar. Amém? Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque a tua vitória, Pai querido, já foi consumada na cruz, Pai querido. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo porque o inimigo foi envergonhado e derrotado. E eu declaro, Pai querido, que a partir de agora, Pai querido, esta vida pertence a Ti. Pertence a Ti para viver o quê? Em santidade, autoridade, Pai querido, viver em liberdade. E eu oro declarando libertação total em nome de Cristo Jesus. Amém, querido? Toma posse aí, meu irmão. Toma posse, estou assentando ali, tomando assento ao lado da missionária agora. A missionária vai adentrar com mais algumas palavras e logo em seguida a gente vai estar encerrando. Amém, queridos? Fiquem na paz de Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concedeu nesta noite de estar aqui, Senhor, e transmitir a Tua palavra. E nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela alcançou vidas nesta noite, Pai. Senhor, e quando a Tua palavra alcança, Pai, ela faz algo novo, transformador. E eu creio, ó Pai, que aquele que o Senhor alcançou tem uma transformação, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, aniquila toda a força do mal, toda a força contrária. Quebra neste momento e põe por terra, Senhor, todo dardo inflamado do maligno. Toda seta do adversário seja repreendida em nome de Jesus. E que caia por terra todo o mal. Senhor, nos alcança com as Tuas bênçãos, com as Tuas vitórias, Senhor. Nos alcança com a Tua graça, Pai. Senhor, em nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço ao Senhor. Que as Tuas mãos venham estar estendidas, Senhor, para todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão ver, Senhor, essa transmissão, ó Pai. Que venha ser alcançado através da Tua palavra, Pai. Porque de nós nada temos, mas o Teu Espírito Santo que vive em nós é que nos auxiliou e que nos ajudou, ó Pai, e que nos deu ordem para fazer tal coisa que estamos fazendo nesta noite, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor esteja com cada um e que o Senhor nos dê um sinal que verdadeiramente, Pai, foi o Teu Espírito Santo que colocou esse desejo em nosso coração de estar fazendo esta obra no Teu nome, ó Pai. Senhor, assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo por tudo, Senhor, que Tu tem feito. E eu sei que através dessa palavra, Tu vai alegrar muitos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um louvor para completar, né? Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Palavra para você, não desanime,
tudo que você pediu a Deus já está vindo. Aleluia. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Aleluia. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Você morrer, você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, todo sempre. Deus da glória, aleluia, aleluia, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo, consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, vai passar. A luta vem e passa. A luta não é para sempre. Ela vai passar. Fique firme com Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um que esteve conosco, né? Ouvindo, assistindo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se você que ouviu, né, quiser enviar teu pedido de oração, nos envie pedido de oração. Você também que ouviu que ou é um pastor, um líder, discípulo de oração, quiser convidar também a missionária Elaine para estar trazendo a palavra na igreja a qual tu faz parte, né? Entre em contato conosco. Para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor tem me chamado na ministração da palavra, dinâmicas para mulheres, louvor. Então, se você que ouviu e assistiu, deseja, só entre em contato conosco. E pedido de oração ou algum aconselhamento, também você está livre para fazer aí a tua manifestação. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. O presbítero Carlos também vai se despedir. Amém, queridos. Então, o objetivo, mais uma vez esclarecendo, né, queridos, que o objetivo, né, da igreja. Se você cansou, querido, se você cansou de viver entre quatro paredes, né, então seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo, amém, querido, seja bem-vindo à Igreja Ritual de Cristo, né. Vamos estar transmitindo os cultos online, né, o cultos online todas as terças e sexta-feiras, a partir das 20 horas, amém? E, queridos, aos domingos, na medida do possível, né, se não estiver chovendo, aos domingos,
estaremos no monte, né? Ou entre as 16, onde a gente vai estar anunciando ali no grupo, né? Entre as 16 ou às 17 horas, direto do monte, vai ser transmissão direta também. Amém, queridos? Uma transmissão direta. E não esquecendo, queridos, que nós vamos ter também, né? Até porque a palavra diz, onde estiveres dois reunidos em meu nome, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, né? Então, estamos bem mais, né, queridos? Estamos aí com o Espírito Santo, missionário Elaine e eu, e vamos estar participando da nossa Santa Ceia, ou no monte, amém, queridos? Ou no monte, ou aqui no estúdio da Rádio Novo Caminho. Amém, queridos? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. A missionária Elaine, não sei se vai se despedir, mas vai se despedir. Eu estou ficando por aqui. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Deus abençoe por ter aberto a porta da tua casa e deixar que nós entrássemos, né? Trazendo a palavra do Senhor. E não entramos sozinhos, entramos junto com o Pai, o Filho e a Feira, se assim o Senhor nos permitir. Um abração a todos.